E essa notícia, mais a atitude do Flamengo vai deixar os antes desesperados. A verdade apareceu e o Flamengo já se pronunciou sobre o grupo que quer investir 4 bilhões de reais para fazer a cidade Flamengo no espaço do terreno do gasômetro. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o técnico Carlo Ancelotti, que convocou às pressas um jogador do Mengão e o mesmo está aqui na Granja Comari treinando junto com a seleção brasileira. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria falar com você que não é inscrito no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais aqui no nosso trabalho. O técnico Carlo Ancelotti convocou o Samuel Lino na última sexta-feira, porém hoje o treinador da seleção brasileira convocou um jogador do Flamengo às pressas. E eu vim aqui na Granja Comari para cobrir o treino da seleção brasileira e também acompanhar os jogadores do Mengão. Por isso que é importante você que não é inscrito se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque você vai estar sempre ajudando o nosso trabalho, você vai estar sempre ajudando o desenvolvimento do nosso trabalho e é claro que eu conto muito com a ajuda de todos vocês, tá bom? Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa o like. Deixa eu começar logo falando sobre seleção brasileira, porque o técnico Carlo Ancelotti convocou às pressas hoje o goleiro Léo Nanete para participar desse treino. O que acontece é o seguinte, o goleiro Alisson não chegou da Inglaterra e por conta disso o técnico Carlo Ancelotti convocou não só o Léo Nanete, mas 4 jogadores que fazem parte da base também do Fluminense e do Botafogo para poder completar o treino hoje da seleção brasileira aqui na Granja Comari. O Flamengo teve 3 jogadores convocados para a seleção brasileira, o Alexandro, que foi cortado, o Samuel Lino, que foi convocado na sexta-feira, estava numa segunda lista, e hoje o goleiro Léo Nanete foi chamado para completar o treino. Ainda não se sabe se ele vai continuar treinando com a seleção essa semana. Pelo menos hoje ele estava aqui treinando junto com os outros jogadores que se apresentaram nesse primeiro dia de treino na Granja Comari. Por falar disso, o Arrascaeta, o Matias Vinha e o Guilherme Varela também foram convocados para a seleção uruguaia e se apresentaram hoje ao técnico Marcelo Bielsa, ele que vai dar também essa semana aí, essa semana inteira de treino até os 2 jogos do Uruguai, além do Gonzalo Plata, que foi para o Equador, e o Carrascal, que foi para a seleção colombiana. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre a situação do terreno do gasômetro, porque assim, gente, o negócio é o seguinte, o Jorge Nicola, eu tenho muito respeito ao trabalho do Jorge Nicola, ele trouxe a informação hoje que havia um grupo bilionário querendo fazer uma parceria com o Flamengo. E qual era a ideia desse grupo bilionário? Construir não só o estádio do gasômetro, mas construir a cidade Flamengo. Nessa cidade teria shopping, hotel e o estádio, uma área ali de fast food e tal. O estádio seria, obviamente, a atração principal. Porém, teria shopping e teria também um hotel onde iria abrigar ali, ou hospedar ali torcedores rubro-negros que viessem de todo o Brasil. A ideia era investir 100 milhões, ou melhor, 4 bilhões de reais, 4 bilhões de reais no complexo inteiro. E eles teriam direito a usufruir durante 15 anos do complexo. E no estádio, o Flamengo ficaria com 100% da bilheteria e quando tivesse algum evento extra, vai ter um show, eles ficariam com a maior parte e o Flamengo com a menor parte. Óbvio que se chega uma proposta dessa para o Flamengo, é uma proposta excelente, porque o Flamengo construiria o estádio sem tirar R$1 do bolso. O Flamengo teria o seu estádio próprio sem tirar R$1 do bolso. Ah, Flazoeiro, mas e quando for ter um show lá no estádio? O Flamengo usa o Maracanã. O Flamengo tem condições de usar o Maracanã por 20 anos. O Flamengo tem a concessão do Maracanã, tem direito ao uso do Maracanã pelos próximos 20 anos. Então, quando tiver alguma coisa no estádio, o Flamengo poderia tranquilamente ir jogar no Maracanã. Porém, a informação que o Jorge Nicola foi essa, e dentro do Flamengo, a informação
é que não procede, que não tem esse acordo, que não tem esse grupo interessado, que a informação não é verdadeira. É o que falam dentro do Flamengo. Eu não brigo com notícia, eu não brigo com informação. E eu não estou aqui para ser o pai da verdade. Estou apenas trazendo para vocês a informação que o colega passou na tarde de hoje, de que tinha um grupo interessado, ou que tem um grupo interessado em aplicar 4 bilhões de reais para construir o estádio próprio do Flamengo, e que dentro do Flamengo se nega a informação. Dentro do Flamengo todo mundo fala que não procede. Óbvio, pode ser também por parte do Flamengo. Olha, tem informação que não pode vazar, a gente vai segurar isso aqui até que esteja mais avançado, ou até que a gente entenda o projeto. Mas a informação é essa, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, porque a atitude do Flamengo com o Corinthians, que é o time paulista, vai deixar a imprensa paulista e a antizada agora desesperada. A informação que saiu na Record, TV Record aqui do Brasil, de São Paulo, é basicamente a seguinte, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. O Corinthians procurou a patrocinadora master do Flamengo. E qual era a ideia do Corinthians? Chegar para os caras e falar assim, olha, vocês estão pagando 268 milhões de reais para o Flamengo? O meu patrocínio aqui é 106 milhões de reais. Vamos fazer o seguinte, me paga um pouco mais do que esses 106 milhões que eu estou recebendo, sei lá, 130, 140, 150 milhões. E aí vocês viram também o meu patrocinador master. E aí eu faço um acordo com o Flamengo, e esse meu acordo com o Flamengo é pra gente criar meio que uma competição entre os torcedores corintianos e os torcedores flamenguistas e tal, pra meio que fazer um jogo ali de engajamento entre os times. O Flamengo de pronto disse não, dando o troco ao Corinthians, principalmente pelo que o Corinthians fez na questão da divisão dos direitos de televisão. O Flamengo ficou com uma parte muito ruim na divisão dos direitos. O Flamengo está tomando um prejuízo aí de 100 milhões de reais quase por ano, totalizando 500 milhões de reais ao longo do tempo. O Flamengo tá tendo esse prejuízo e o Corinthians simplesmente, entre aspas, deu uma de sabichão, saiu da liga, foi lá, negociou, teve uma vantagem. O Corinthians saiu ganhando nessa história. Só que quem tem como me pagar não morre me devendo. Eles agora simplesmente foram procurar o patrocinador master do Flamengo, que simplesmente disse... O Flamengo disse, não, eu não quero isso, eu não vou fazer isso não tá no meu contrato, eu não sou obrigado a fazer. Ponto. E aí a negociação acabou indo por água abaixo. Foi o Flamengo dando troco aí no Corinthians, para desespero aí do craque Neto e companhia. A informação do Pedro Ramiro, ele que trabalha na Record, falou sobre essa situação envolvendo a patrocinadora master do Flamengo, tá certo? Vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre o Matheus Gonçalves. Agora sim ele foi anunciado oficialmente lá no Al-Ahly, né, da Arábia. O que acontece é o seguinte, havia um imbróglio na negociação, estavam discutindo a questão de pagamento, como é que ia ficar, como é que iam pagar, se iam pagar parcelado, se iam pagar à vista. Em meio a toda essa discussão, hoje eles chegaram a um acordo e na tarde o jogador foi oficialmente anunciado pelo Al-Ahly e o Flamengo soltou até uma nota se despedindo do Matheus Gonçalves e agradecendo o garoto pelo tempo que ele viveu aqui no Flamengo, pelo período que ele teve aqui, principalmente nas categorias de base do Mengão. O Flamengo disse assim, poucos atletas podem dizer que viveram Flamengo 8 anos de suas vidas. Viveu, cresceu, amadureceu e venceu. Vitorioso desde moleque, Matheus sempre será um garoto do ninho. Muito sucesso, cria, foi o que o Flamengo postou para se despedir do Matheus Gonçalves, o jogador que agora sim teve a sua saída oficial do Flamengo anunciada e também a sua chegada lá no Al-Ahly anunciada como novo jogador da equipe árabe, tá certo? Bom, técnico Felipe Luiz deu folga para os jogadores essa semana. O Flamengo se reapresenta na próxima sexta-feira, 15h30 da tarde, no Ninho do Urubu, para poder voltar aos treinamentos. Por aqui, Samuel Lino e o goleiro Léo Nanete treinaram
com o técnico Carlo Ancelotti, sem muitas novidades. O Paquetá também tá aqui, o Wesley também tá aqui. Outros jogadores que já passaram pelo Mengão estão aqui convocados com a seleção brasileira que vai enfrentar o Chile na próxima quinta-feira no Maracanã, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir pra você, ajuda a gente, se inscreve no canal, acione o sino, deixa aí o seu like, isso ajuda demais o nosso trabalho. Muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.